Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vosso irmão em Cristo, irmão Rômulo Oliveira, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Peço a você que curta, compartilhe, se inscreva também no nosso canal. Nós estamos aí ministrando a palavra do Senhor e nós estamos nesse comecinho e pedindo a sua compreensão, que você tenha paciência com a gente. E nós vamos aqui fazendo um videozinho para postar para vocês, para tirar as dúvidas de forma tranquila, simples, para que você possa ministrar em sua congregação, em sua igreja, a aula da Escola Bíblica Dominical. Então hoje nós vamos comentar com os irmãos a lição de número 7, com a data de 14 de maio de 2023. Dizer para você que de repente daqui a pouquinho pode passar um caminhão, uma moto, alguém buzinando. Estamos aqui no templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Coporanga, congregação de Imburana. Nós estamos aqui cooperando com os irmãos e tenho certeza que você será abençoado com esta palavra. Lição de número 7, o tema da nossa lição é o relacionamento entre nora e sogra. Só no tema a gente já entende que há grandes embates, entre nora e sogra. Diz a minha esposa, a irmã Eliana, que é muito mais fácil o relacionamento entre genro e sogra do que nora e sogra. É pensamento dela, né? Mas nós vamos entender que há grandes embates, sim, nos dias contemporâneos, em que as mentes não batem, o pensamento não bate, cada um tem uma forma, um jeito. Mas no contexto em que nós
várias e várias vezes no Antigo Testamento, Deus usando uma situação. Na Bíblia, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Olha aí, está vendo a sustentação da ideia? Naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus, olha aí, e chegado ao ponto de cultuar aos ídolos pagãos. Ou seja, todo o povo, toda a nação visualizava uma nação vizinha e, consequentemente, pegava para si as práticas dessa terra, desse povo vizinho, e começava a praticar, a adorar. A bem da verdade, nem todos agiam do mesmo modo, mas a disciplina era para todos. Olha para você ver que mesmo não sendo todos, mas a disciplina vinha para todos. Deus, ele trazia o seu juízo, a sua disciplina para todos que ali viviam. Belém, casa de pão, casa de alimento, havia perdido o alimento, havia perdido o pão, porque o povo estava andando na contramão da história. Temos
A outra prefere voltar para sua terra, prefere voltar para a casa de seus pais, prefere ter uma outra história, uma outra vida. Acabou afetando. Agora, como nós vamos lidar com a situação? Como nós vamos lidar com a escassez, com o luto? Como nós vamos lidar com o momento de dificuldade, que é o X da questão? Precisamos se levantar, ficar de pé e avançar, tendo um objetivo e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Então vamos ao segundo ponto: superando as crises existenciais. Quem não... Eita, passou um motoqueiro abençoado. Quem não tem crises? Quem não vive essas crises existenciais? Não é verdade? Então aqui está dividido, esse sim está dividido em 3 subtópicos, né? Noemi decide voltar à sua terra, Ruth conhece o Deus de sua sogra e unidas contra a crise, ok? Então, superando as crises existenciais, só pela temática nós já entendemos que todos, sem exceção, vivem crises existenciais, crises hoje, crise ontem, crise amanhã. Enquanto tem vida, existem as crises, momentos altos, momentos baixos, alegres, tristes, felizes, contentes, descontentes. Todos nós vamos vivenciar esse momento. Primeiro, Noemi decide voltar à sua terra, viúva e com suas 2 noras moabitas, Orfa e Ruth, também viúvas. Noemi resolve voltar à sua terra, na Judéia, depois de 10 anos longe. Era uma mulher envelhecida e por isso resolveu liberar suas noras, Orfa e Ruth. Não fazia sentido continuar com ela, filhos para dar em casamento, para que voltasse às suas famílias de origem em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua sogra e voltou para a sua família, mas Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos experimentados. Perdeu o esposo, perdeu os 2 filhos, na escassez, sem condição, sem espaço. Está num dia ruim, crise ruim, não é verdade? E não imaginava o plano divino em todas aquelas circunstâncias. Na decisão de Ruth, nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre 2 mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento. Irmãos, que maravilha! Se decidem ser ou ficarem unidas para vencer todo momento ruim. Aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Então nós entendemos que tudo tem um plano divino, tudo tem um propósito de Deus. Então Deus prepara todo um cenário e prepara Ruth para estar do lado de Noemi, para na frente as coisas. E eu ouvi isso e li num blog também, e vários pregadores acabam dizendo que Deus é o Deus que complica, né? Complica as coisas e vai complicando, mas depois Deus descomplica, depois explica o porquê complicou. Dentro desse contexto, parece que toda a história de Ruth, de Noemi, de Orfa, Elimeleque, Malom e Quilion então uma complicação, mas lá na frente nós vamos ver que Deus descomplica todas as coisas, porque tudo cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus. Então, você que está me assistindo, você pode falar aí na sua congregação, onde você estiver ministrando, que Deus sempre tem uma válvula de escape, né? Eu sempre tenho uma válvula de escape. Pode ser que esteja complicado para você, mas Deus
tem sempre a válvula de escape. Amém? Ruth, segundo ponto, Ruth conhece o Deus de sua sogra. Até então, não conhecia o Deus de sua sogra. Ruth declarou de coração sincero à sua sogra, Noemi: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ok? Ela é de outra terra, ela é de outro povo, outra classificação de deuses, outro ritmo, outra adoração. Eles são moabitas, são de outro povo. E ela vai declarar: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor exemplar para com Noemi. A convivência com a sua sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. A despeito dos sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, a moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, que supre as nossas necessidades. Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, por ter sido sua sogra, mas também pela fé no Deus de Israel, porque a sua sogra dava o exemplo de uma mulher temente a Deus. Olha o testemunho nos afunilando aqui novamente. Ela vai dar testemunho do Deus de Israel e como isso tem feito valer a pena em nossas vidas. Nós não pregaremos a igreja que vai ganhar o mundo, não é a igreja que eu estou indo, mas a igreja que eu estou sendo. Isso é forte, tá? A igreja que eu estou sendo, meu testemunho, meu jeito de ser, de falar, de agir na sociedade, como é o meu testemunho. Como é o seu testemunho, você que está me ouvindo? Está influenciando ou não influenciando alguém? O negócio é forte. Por intermédio desta união, Deus traz provisões extraordinárias para as necessidades familiares. Eu creio, meus amados irmãos, eu creio que Deus traz provisão, Deus provê as necessidades. Olha, é interessante que quando a sogra e nora estão unidas na presença de Deus, é uma bênção para toda a família. Então, para que tanto conflito? Para que tanta discussão, tanta discórdia? É melhor estar unido. E quando nós estamos em união, a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. Terceiro, unidas contra a crise. Toda família pode passar um período em que parece não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. É verdade, né? Parece não ter solução, não ter saída. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída, Quando nós lemos Êxodo 14, verso 1 e 2, eles estão no beco sem saída, em Pi-Airote, que significa beco sem saída. De um lado montanha, do outro lado montanha, atrás Faraó, à frente o mar, Estou no beco sem saída. Mas Deus abriu um caminho nesse beco sem saída, ok? Às vezes parece chegar a um beco sem saída para a vida material, emocional e até mesmo espiritual. Até certo ponto isso é natural, pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão tende a ficar embaçada e limitada. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é pelo seu povo. Muito bem colocado. Deus é pelo seu povo. Ele zela, ele cuida, ele é para o seu povo. O que o povo precisa e necessita, Deus conhece, sabe e atende. Ok? Entretanto, a palavra de Deus, vamos lá, isso não é diferente com a nossa casa. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra, entre seus membros. Já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas? Sim, Ruth, a nora de Noemi,
foi capaz de superar as crises de sua casa e da sua sogra com uma visão de esperança, paciência, tenacidade para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou sua sogra e juntas contemplaram o agir de Deus em favor de sua família. Agora imagine, irmão, um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de escassez. Imagina se elas tivessem instalado uma guerra. Imagina se elas tivessem se instalado um momento de dificuldade, uma discussão. Aí pensa, como o comentarista disse, como que a carga ficaria muito mais ainda pesada. Então nós precisamos, mediante algumas dificuldades e crises emocionais, financeiras, emocionais, que envolve a área psicossomática, precisamos entender que não é hora de fazer uma guerra, é hora da gente olhar com esperança e entender que possamos vencer as crises com Deus em nossa vida.